irmãos? Amém? Ótimo. Acho que eu estou aqui bem perto. Muito bem, nessa manhã, vamos pedir ao Senhor, nosso Deus, que nos conduz a palavra do Senhor em oração. E nesse momento nós vamos orar, pedindo a Deus que o Espírito Santo possa realmente esclarecer o que nós vamos aprender nesta manhã. Mas antes, eu gostaria que os irmãos pudessem abrir sua Bíblia, Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11, é conhecido por todos. Os irmãos já ouviram várias mensagens sobre esse acontecimento, mas algumas coisas interessantes aqui que nós vamos aprender, que o Espírito Santo vai nos revelar nesta manhã. O título da mensagem de hoje é: como o cristão está enfrentando as tentações nos dias atuais. Como o cristão está enfrentando as tentações nos dias atuais. E a última vez que eu fiz a mensagem aqui, eu mostrei a mensagem para uma pessoa, e a pessoa falou assim: mas você estava pregando na igreja? Eu falei: mas eu não ouvi a voz das pessoas. Eu falei: tá bom, na próxima vez você vai ouvir a voz dos irmãos, tá bom? Ele falou: tá bom, tá certo. Eu vou convidar meu querido irmão Armando para ler para nós, por favor, Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11, por favor. Isso. De Jesus. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. E João, ouvindo no cárcere a falar dos feitos de Jesus Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhes: és tu aquele que havia de vir? Mamãe, por favor, Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11. É sobre a tentação de Jesus. Jesus é tentado pelo diabo. Isso. Perdão, irmãos. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tornar-se-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo ao monte alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta manhã, Pai, nós queremos agradecer pela Tua palavra que está em nossas mãos. Guia-nos, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Não diferente dos dias de hoje, Jesus passou por uma situação interessante, mas eu gostaria de apresentar para os irmãos algumas situações que vão semelhar com a nossa situação. Primeiro, Deus
prepara o seu povo. E a primeira pergunta que eu quero fazer é o seguinte: todos nós que aceitamos Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, tornamos o quê? Filhos? Eu gostaria de ouvir bem alto. Filhos? Está fraco ainda, o almoço vai sair já já. Filhos? Isso, filhos de Deus. Então, guarda o que eu pedi para os irmãos falarem. Por que isso? Os irmãos perceberam aqui que as 3 vezes, as 3 tentações sobre Jesus, Satanás citou uma coisa interessante. Ele não perguntou, ele falou para Jesus: se tu és filho de Deus. Ou seja, ele está reconhecendo que Jesus era o filho de quem? De Deus. Alguma semelhança você vai começar a entender aqui. Porque ele reconheceu, Satanás tinha conhecimento de quem era Jesus. Ele conhecia quem era Jesus. Por essa razão, ele não perguntou, ele confirmou assim: tu és filho de Deus, no sentido de induzir a pessoa a provar que é. Ele estava tentando induzir a Jesus que ele podia provar. E uma coisa interessante é que Jesus vai nos mostrar como que nós podemos enfrentar as tentações, mas tem um motivo. Por quê? Porque Jesus vai responder a ele dentro da palavra de Deus. Então, entenda uma coisa: os filhos de Deus têm que conhecer a palavra de Deus, têm que conhecer a Bíblia. Reconhecemos que nós somos filhos de Deus, fomos considerados como filhos de Deus, temos que ter o conhecimento da palavra de Deus. Um exemplo aqui que mostrou Jesus, a resposta que nós temos que dar ao mundo quando a tentação vem sobre nós. Qual é a nossa resposta? A nossa resposta é baseada na palavra de Deus. Não pode ser de outra maneira. Jesus, todas as questões que Satanás fez a ele, tentando induzir ao pecado, ele respondeu com conhecimento bíblico, com conhecimento da palavra, mostrando: está escrito. Nós, como cristãos nos dias de hoje, sendo filho de Deus, não esqueça, você vai ser tentado, mas entenda uma coisa: você tem que estar preparado. Deus já preparou você. As tentações começaram na vida pessoal de Jesus quando ele saiu de uma situação difícil. Ele estava com fome, cansado, abatido, mas aí é que Satanás aproveita. Ele nunca vai tentar um cristão se o cristão não está sentindo as dificuldades, os problemas, está passando uma adversidade. Ele vai no ponto fraco. Ele pode usar um familiar, ele pode usar o seu chefe, ele pode usar o seu vizinho, o seu amigo, até o seu filho. Mas ele vai pegar para tentar você na parte fraca. E nós temos que estar preparados. Por quê? Porque Jesus está mostrando aqui que ele enfrentou Satanás preparado, conhecendo a palavra e tendo nele a direção do Espírito Santo. Os filhos de Deus, o Espírito Santo habita neles. Então nós temos a mesma defesa que Jesus teve para nos defender contra as ciladas de Satanás. Hoje nós podemos ver tantas coisas e tantas tentações que acontecem em nossas vidas, tentações que estão destruindo vidas perto de nós, ao nosso lado, tentações que entram dentro da nossa casa, e nós temos que estar preparados para combater as ciladas, as tentações
que Satanás coloca em nossa vida: o desânimo de servir a Deus, o desânimo de obedecer a palavra de Deus. Nós queremos sempre facilidades, a cobiça que está aí rodando em todo lugar. Mesmo estando na igreja, nós somos em comunhão, a igreja em comunhão, nós somos tentados a todo instante. E nós temos que o quê? Ter o conhecimento da palavra de Deus. Hoje na escola dominical, nós aprendemos isso. Como que Jó passou a dificuldade, a adversidade, mas como ele tinha um contato com Deus, ele tinha certeza de que ele poderia vencer as ciladas que Satanás colocou. Qual foi? Usou até mesmo os seus próprios amigos, usou a sua esposa. Às vezes, como eu disse, usa próprias pessoas que estão ao nosso lado, que está despreparado, que não está orando, né? E a parte negativa daquela pessoa chega até a nossa vida. Um filho que às vezes até destrói, abala a estrutura da casa, porque Satanás quer ver você contra Deus. Satanás quer ver você mostrando para Deus que você é fraco. Satanás quer mostrar para Deus que a sua fé está destruída, que você não tem capacidade para vencê-lo. Então agora aqui nós estamos aprendendo uma coisa. Primeiro, Satanás conhece que você é filho de Deus, então você vai ser mais atacado. Ele vai priorizar você, como ele priorizou Jesus aqui. Se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pão. Você está com fome. Para o pecado não existe justificação. Mas eu estava assim. Para o pecado existe a rejeição. A palavra para o pecado é não. A palavra de tentação para a nossa vida é não. Não. Às vezes quando nós estamos no trânsito, alguém nos fecha, alguém faz uma coisa errada, e o nosso desejo para aquela pessoa vem aquele instinto humano, mas coloca ele na mão de Deus. Alguém machucou você? Satanás usou uma pessoa para machucar você. Não fique desapontado, coloca na mão de Deus. Sabe por quê? Porque Ele é o justo juiz, é Ele que vai julgar, e quem está te defendendo é o Senhor Jesus, que é o nosso advogado, em nossa causa. Então, o réu não pode condenar. Assim, nós também não vamos condenar as pessoas que nos prejudicam, que nos machucam, que às vezes nós sentimos tristeza em nossa vida, desânimo, prepara uma grande cilada na nossa vida, destrói. Nós vamos fazer o quê? Quando Satanás lança a armadilha para nós, nós vamos entender a primeira coisa: eu sou filho de Deus. Segunda coisa, eu conheço a palavra de Deus e não vou fazer isso. Seja qualquer coisa. Às vezes na igreja, sabe que Satanás, ele sabe que ele tem que lidar contra o povo de Deus. E ele sabe que todos aqueles que aceitaram Jesus como seu único, suficiente Salvador são filhos de Deus, por adoção através de Jesus Cristo. Então ele não vai combater o cristão, o filho de Deus, só lá fora. Quando nós estamos em comunhão, muitas vezes eu vi Satanás preparar ciladas no meio da comunhão dos irmãos. Eu não gosto daquele fulano, eu falo mal daquele irmão, eu sou melhor que ele, eu faço melhor que ele, eu faço isso, eu faço aquilo.
Eu não sou capaz de reconhecer que o irmão tem uma capacidade para me ajudar, não é? Eu me lembro uma vez que na escola dominical, terminava a escola dominical e as crianças, nós víamos antes do culto, as crianças faziam apresentações lá e tudo, e uma das mães levantou e foi embora, reclamando, foi embora. Aí, depois, mais tarde, ela confessou que ela foi embora, pegou seu filho e foi embora, porque as crianças, na hora de cantar lá na frente, a professora tirou o cartaz da mão da filha e colocou o cartaz na mão de outro. Por essa razão, ela não assistiu o culto, ficou com ódio e foi embora, e ficou mais de 15 dias sem ir na igreja. Ela deu o quê? Ela deu a oportunidade que Satanás queria. Satanás conseguiu afastar ela do convívio dos irmãos, porque faltou conhecimento da palavra, e faltou conhecimento, além do conhecimento da palavra de Deus, faltou que ela deveria entender que ela estava no meio dos filhos de Deus. Eu já vi muitos cristãos, Satanás utilizar ele e dizer assim: eu sou crente até um certo ponto. Que ponto é esse? Eu acredito que é quando Satanás pega ele, aí ele não é mais. Nós temos que entender isso, nós temos que saber isso. Ainda essa semana nós estamos conversando na clínica e falando sobre a palavra de Deus. Irmãos, é incrível, porque algumas pessoas que dizem ser filhos de Deus deixa que Satanás utilize a vida deles, ao ponto que Satanás utiliza uma pessoa que já está no mundo para dizer: mas você não disse que era crente? Em outras palavras, muitas vezes Satanás faz você se humilhar. Satanás não é amigo de ninguém. Você acha que Satanás está dizendo aqui para Jesus como se, o quê? Pronto para derrubar. E se nós aceitarmos que a tentação vem sobre nós e domina-nos, nós temos que fazer o quê? Entender que Satanás está pronto para nos derrubar. Não deixar que as coisas ruins venham em nosso coração. Não deixe Satanás colocar nada no seu coração. E quando Satanás, ele trabalha de todos os jeitos. Ele trabalha com você contra o seu próprio, usando o seu filho. Ele faz com que você brigue com a liderança da igreja. E muitas vezes nós entramos e acabamos caindo na cilada dele. Por que Deus permitiu isso? Não, é nós que às vezes estamos permitindo que Satanás utiliza a nossa vida. E às vezes ele usa a nossa vida para destruir outra pessoa. Nós temos que tomar cuidado com isso. E o que mais destacou aqui em mim é exatamente isso. As 3 vezes, Satanás perguntou para Jesus: se tu és o Filho de Deus. E eu quero dizer aqui a mesma coisa para vocês, irmãos. Se os irmãos são filhos de Deus, não vão aceitar as ciladas de Satanás. Vamos estar sempre prontos para vencer o mal, destruir o mal, acabar com o mal. Tiago ouviu claramente os ensinamentos de Jesus quando ele disse que nós temos que resistir Satanás e ele fugirá de vós. Ele pode vir até com mais força, mas você sempre vai derrotar ele. Ele pode subir mais um degrau e vir sobre você,
mas você sempre vai derrotá-lo. E tem muitos lares que Satanás usa os filhos, até mesmo para não ir na igreja. Sabia disso? Eu já vi muitos jovens que os pais falam, vamos para a igreja. Eles dizem, eu não vou não, lá é tão chato. Lá não canta do jeito que eu quero. Lá não tem pregação do jeito que eu quero. Então tudo bem, pode ficar, tá? Ele vai ficar nas redes sociais, ele vai fazer uma outra coisa, mas não vai na igreja. Satanás venceu. E você vai dizer assim, mas eu vou obrigar a ir na igreja? Não, de jeito nenhum. Eu tenho 4 filhos, eu não obrigo nenhum deles a ir à igreja, mas eu aviso a eles o caminho que eles estão. E tem hora que eles olham e pedem orações, e toda vez que eles estão, mãe, nós estamos com dificuldade, eu estou com dificuldade de fazer isso, volta a Deus, coloca o seu joelho a Deus, volta para Deus. Não vamos apoiar o que ele está reclamando, mas vamos mostrar para ele que a solução está em Deus. A reclamação dele não vai adiantar, não vai me desanimar, não vai me tirar da minha situação com Deus, mas eu vou enfrentar a Deus. Apesar que na igreja, no meio dos filhos de Deus, sempre tem o joio. E nós temos que tomar cuidado com o joio. Sabe por quê? O joio atrapalha o crescimento do trigo. O joio atrapalha o crescimento espiritual. Sabe como é que começa a criar o joio? É pressa. Tem gente que tem uma pressa para o culto terminar, que eu não recomendo nem para esse irmão ir para o inferno. Sabe por quê? Não vai nem dar tempo do fogo pegar ele. Porque ele vem para a igreja já olhando no relógio, meio-dia. Se o pastor passar, estou fora. Satanás gosta disso, meus irmãos. Porque ele já tirou você do foco que você está. Se você está em comunhão, você está louvando a Deus. E até quero fazer um parênteses aqui e agradecer a nossa irmã Camila pelo louvor dessa manhã. Se você percebeu, ele levou a igreja perante o Senhor. Um hino muito bonito, inclusive eu e o pastor comentamos aqui, nesta manhã. Mas nós temos que pensar que, enquanto tem irmãos que nos ajudam a chegar na presença de Deus, e que nos dirige o louvor com amor, com carinho, como os irmãos fazem, como a nossa querida irmã nos dirige aqui, os louvores do cantor cristão, também tem aqueles que olham de outra maneira. Eu não gosto. Como se o louvor fosse para ele. Uma vez eu estava na igreja, numa reunião de pastores, era uma segunda-feira, e um dos pastores estava comigo de uma igreja lá na Regional Sul, e ele foi convidado, um irmão foi convidado para cantar um hino, ele cantou um hino, e o pastor que estava do meu lado falou assim, não gosto desse hino, eu não deixo nem cantar lá na igreja. Pastor, tá bom, mas ele está cantando louvor, não é para o irmão, é para Deus. Não importa se você gostou, ele quer saber que a essência que sai do seu coração. E os irmãos perceberam como Satanás trabalha? Como Satanás trabalha? Ao ponto que Satanás às vezes nos mostra que ir na igreja não é tanta obrigação,
Eu vou se eu puder ir, eu vou se eu quiser ir. Eu vou se eu estiver disposto para ir. Então Satanás começa a trabalhar na igreja. Eu fico doente quando eu não posso vir à igreja. Ter comunhão com os irmãos. Adorar Deus em comunhão com os irmãos. É triste quando a pessoa quer ir e não tem condições. É mais triste ainda quando a pessoa tem condições e não quer ir. Mas isso tudo é artimanha, que me parece que não, mas Satanás trabalha nesse sentido. Eu me lembro de uma situação que Satanás trabalhou muito. Inclusive ele tentou me dar uma rasteira também, porque tinha um irmão que ele criticava todo mundo. Mas eu comecei a entender uma coisa, mas ele critica todas as pessoas. Nenhum irmão é perfeito. Mas ele não me criticava. Mas ele não me criticava na minha presença. Mas para as outras pessoas, ele criticava. Quando foi um dia, alguém discutiu com ele e falou: irmão, você fala mal de todo mundo? Aí ele falou: mas eu não falo mal de todo mundo. Irmão, mas eu já falei mal do irmão? Aí eu falei: irmão, na minha presença não. Aí aquele irmão disse: está vendo? Na presença dele não, mas para mim e para os outros irmãos vocês já falaram. E eu passei a olhar para aquele irmão de maneira diferente. E eu falei: Senhor, eu estou pecando. A Bíblia diz que eu tenho que perdoar os meus inimigos, orar por eles. Então, daquele momento em diante, eu coloquei ele nas mãos do Senhor. Passei a orar por ele. Passei a pedir a Deus por ele, pela vida dele, pela família dele. E depois eu obtive a resposta da fidelidade que ele tinha com Deus, que não era boa. Era um joio, mas que muitas vezes trabalha, Satanás utiliza aquele joio para enfraquecer os que são filhos de Deus. Quando Jesus mostrou essas duas coisas para ele e respondeu à altura do conhecimento dele, porque Satanás também conhece as Escrituras. Se você não conhece, ele vai te enganar. Quantas pessoas nos nossos dias são enganados com a Bíblia na mão ou embaixo do braço, mas não estudam. Quantas pessoas tivemos na escola dominical hoje? Quantas pessoas vêm para a escola dominical? Quantos crentes se interessam em estar na escola dominical para conhecer a palavra de Deus, para praticar a palavra de Deus? Tem que conhecer. Tem que conhecer. Não é só colocar a Bíblia embaixo do braço e andar por aí e vir à igreja, mas tem que estudar. Eu estou tendo uma dificuldade muito grande na clínica, porque muitas pessoas conhecem a Bíblia, mas aplicam de maneira diferente. Por um só versículo ele dita uma lei inteira. Tem um irmão que essa semana falou assim: irmão, eu gostaria de ir para os Estados Unidos, mas eu só vou de navio, de avião eu não vou. Porque o navio Deus abençoou e Jesus andou no barco, no avião não. Eu falei: meu amigo, naquela época não tinha avião. Então nós temos que entender, irmãos, que é importante nós conhecer a palavra do Senhor, para lutar contra as ciladas de Satanás, para não sermos ridicularizados por Satanás, porque Satanás quer humilhar você.
Ele quer colocar você lá embaixo. Faz a vontade dele, que ele vai colocar você lá embaixo. Lá embaixo. É isso que ele quer mostrar para Deus. Olha lá. Não foi isso que ele apresentou para Jó? Mas o que Deus disse para Jó, ele desvia do mal. O cristão desvia-se do mal. Ele ilude. Quando Satanás mostrou o reino, todo esse reino, quem fez tudo? Foi Deus. Ele estava mostrando a Deus o que Deus fez. Ele vem com artimanha para enganar mesmo, para lhe convencer. E você é convencido no erro de falta do seu conhecimento. Jesus poderia transformar a pedra em pães. Mais tarde ele multiplicou muitos pães. Mas a vontade de Satanás, nós, como os filhos de Deus, não iremos aceitar. Não vamos fazer. Esta, irmãos, é a mensagem de hoje. Como filhos de Deus, Satanás já sabe, ele vai procurar você, tá? Ele vai procurar iludir você, pode ter certeza disso. Porque o alvo é você. É você que está fora do caminho dele. É você que não está aceitando a diversidade que ele, as coisas que ele oferece no mundo aí. Mas nós vamos dar a resposta a ele. Não. Porque a palavra de Deus me ensinou que eu devo desviar-se do mal. E é bom fazer isso. Porque é agradável a Deus. Porque Deus está nos olhando. Amém? Amém. Vamos pensar nessas palavras, que nós somos reconhecidos como filhos de Deus, que devemos desviar do mal e mostrar a Satanás que ele está derrotado. Amém? Amém. Que Deus abençoe a todos.